Estamos de volta no Hora da Verdade e, para falar a verdade, sempre é um prazer ter você com a gente. Às vezes eu encontro com as pessoas na rua, as pessoas manifestam com muito carinho, né, assistir esse programa e comentam da possível, que eu sempre digo, inteligência que o programa possa ter. Eu acho que essa questão da inteligência é minha e sua, das pessoas que partilham conhecimentos aqui, porque a inteligência, ela é como o Fábio está dizendo para a gente aqui, uma questão que todos nós podemos acessar, porque temos essa possibilidade. E construir o programa Hora da Verdade com você é um prazer enorme e eu partilho, né, os conhecimentos de tantas pessoas aqui para você, e eu faço isso com muito prazer e aprendo muito com esse Hora da Verdade aqui. E por falar aprender muito, a gente sempre fala que o conhecimento também está nos livros, né, que a gente possa ler. E aqui em Poços de Caldas a gente tem uma das maiores redes de livrarias do Brasil, que é a Livraria Nobel, que fica ali na Rio de Janeiro, quase esquina com a rua Santa Catarina, aberta de segunda a sábado, de 9 às 7 da noite. Por lá, por exemplo, você encontra, você que gosta, um cantor fantástico, né, o Elton John, né, as pessoas que são fãs aí do Elton John, já saiu o livro Elton John, a biografia, e você encontra lá na Livraria Nobel. Também, para a gente entender um pouco esse universo que a gente vive aqui no Brasil, em tantos países do mundo, o novo espírito do capitalismo, para você compreender um pouco essas questões ligadas ao capitalismo atual. E também, já que a gente está falando aqui como a questão do nosso corpo, né, como é que funciona uma série de situações, esse livro também aqui, Como o Corpo Funciona. Vale a pena, então, você que interessa-se por esse assunto, buscar lá na Livraria Nobel, né, na Rio de Janeiro, quase quinta com a Santa Catarina. Um abraço especial para a Helena, para o Jefferson, né, para que sempre me atendem muito bem lá na livraria, vão atender você também, com certeza. A gente conversando aqui com o Fábio Henrique Caldas sobre a questão da homeostase quântica, né, e a Jerusa ligou para a gente perguntando o seguinte: acho que é uma pergunta, né, Jerusa, se eu estiver interpretando bem o que você passou aqui para a gente, aquilo que não incomoda mais é porque já esquecemos? Jerusa, talvez, não posso afirmar, não necessariamente o não incomodar e o esquecer. Você pode repetir para que eu explique? Aquilo que não incomoda mais é porque já esquecemos? Ou seja, se eu não me incomodo mais por determinada situação, é porque eu já esqueci? Ou será que ele ainda existe em mim, mas eu não acionei novamente? Não sei se é isso. Exatamente. Essa informação, ela pode estar ainda na sua consciência. Aquele fato necessariamente não te incomode, mas outros de mesma natureza, aquelas informações, elas podem sofrer uma ressonância. Digamos que você tenha, Jerusa, guardado uma mágoa muito intensa sobre uma pessoa. Você aparentemente ressignificou, deu um novo significado àquele fato, portanto ele não incomoda mais. Mas a informação continua ali na sua consciência. A partir do momento que alguém provoca algo parecido que aquele sujeito, aquela pessoa anterior havia feito a você, você vai despertar novamente essa mágoa, de modo que você pode sentir uma mais intensa por esse indivíduo novo, ou você pode resgatar aquela. Pelo sim, pelo não nesses casos, quando a pessoa se lembra de um fato, nós trabalhamos, nós investigamos quais as informações daquele fato, eliminamos da mesma forma, ela elimina da mesma forma, para que não haja a possibilidade de entrelaçar assuntos de mesma natureza. Quando a gente fala em trauma também, uma palavra quase que eu acho que correlata trauma é medo, não é? Medo. Tem gente que tem medo de chuva, medo de cachorro, medo de coisas às vezes que a gente nem imaginaria, a pessoa tem medo. Esse medo, às vezes, provocado por um trauma ou por alguma situação que ela não conseguiu assimilar. Isso, como é que é a questão da homeostase quântica e o medo? Sim, nós lidamos não só com o código medo, mas nós lidamos com os outros códigos. Nós trabalhamos com uma listinha básica, uma lista mínima de 11 informações, mas tem outros, é claro, muitos outros nomes, e o importante é como a pessoa observa os seus sentimentos. Se um chama de medo, o outro chama de fobia, para o que interpreta fobia como o termo mais adequado, vai usar o termo fobia na hora de praticar. O outro vai usar o termo medo porque a consciência dele observa que desse modo, com esse nome, é melhor. Mas nós trabalhamos na eliminação do medo, na eliminação da tristeza, da raiva, trabalhamos com a preocupação, com os amores negativos, que seriam ciúmes e possessividade, com as alegrias negativas, a ansiedade pura, não aquela resultante de preocupações, e também com a apatia ou com o desânimo, as incapacidades, as inferioridades, as rejeições, abandonos, culpa, apego e mais, sentimentos negativos recebidos. De uma situação não adianta eu eliminar só o que eu senti pela pessoa,
mas é provável que a pessoa também tenha sentido alguma coisa. Eu não sei o que o outro sentiu. Daria até para deduzir, o outro teve raiva de mim ou ficou triste comigo, e eliminar esse código recebido. Nós eliminamos sentimentos negativos recebidos de cada fato. Eu já fiz uma reflexão aqui no Hora da Verdade, no editorial de abertura, uma certa vez, e às vezes eu repito esse texto, onde eu digo que aquilo que mais fazemos, nunca aprendemos a fazer. Quer dizer, aquilo que a gente mais faz, que é relacionarmos com as pessoas, nós nunca realmente aprendemos a fazer aquilo. Então a gente vai levando a vida no tranco, no barranco, na porrada, né? E a gente nunca foi ensinado a como melhorar isso, né? A maior parte de nós vai aprendendo por erros e acertos, até por erros. Aliás, eu costumo dizer que a gente já aprende isso também, que a gente não aprende com os erros, a gente aprende corrigindo os erros, né? Os erros não nos ensinam nada se a gente torná-los a repetir. Sim. Mas é isso, quer dizer, então se através de um determinado mecanismo, determinada técnica que você está ensinando, eu aprender a trabalhar melhor com determinado tipo de situação, e trabalhar aquilo que inclusive já foi uma situação que eu não consegui naquele momento assimilar de uma maneira positiva. Sim, né? Esse é um diferencial, e até com todo respeito a todas as outras técnicas, a minha formação é em psicologia, tenho formação em acupuntura, em outras terapias vibracionais, e o que eu percebo, ou o que nós percebemos, é que nós buscamos aprender como. Eu aprendo a lidar com a minha família, eu aprendo a lidar com os meus pais, meus filhos, minha esposa, meu marido, enfim, aprendo a lidar com as pessoas. Aprender por algum conhecimento novo que você inseriu na sua informação, digamos que seja acrescentar informações positivas nessa consciência não local a qual nos referimos. Acrescentar informações positivas não elimina as negativas já acumuladas. Dentro dessas teorias dos outros métodos que eu citei, geralmente nós inserimos mais informações positivas, de modo que criamos uma diferença. Digamos que eu cheguei buscando uma terapia com um nível de informação negativo muito alto. Nós, durante o processo, durante a terapia, vamos colocar mais informações positivas, ressignificando esses traumas, equilibrando energeticamente, equilibrando vibracionalmente, gerando uma frequência mais positiva. Tudo bem, senti um alívio, a minha queixa foi sanada temporariamente, estou bem. Mas os códigos negativos estão aqui. Em algum momento eles podem, digamos, eles sejam regados. Sofrem uma ressonância por novas experiências. Na hora que isso acontece, tem uma recaída. Voltamos a uma recaída. E voltamos a uma recaída, uma oscilação. Então o diferencial seria, não mais vamos, dentro da homeostase, não vamos ressignificar gerando códigos positivos. Preferimos, antes de gerar qualquer código positivo, investigar todos os negativos e neutralizá-los, eliminá-los. Entendi. Transformá-los. Transformação. Claro que um programa como este, 1 hora, para falar de um assunto tão amplo, a gente consegue dirimir algumas dúvidas, nem todas minhas e tuas e suas, né, que você está assistindo esse programa. Mas haverá uma palestra sobre esse tema. Pode passar para a gente dia, horário, para que as pessoas possam compreender um pouco melhor de tudo isso que a gente está falando? Sim, claro, com muito prazer. Aliás, gostaríamos de convidar todos vocês, telespectadores. A palestra será com um professor que desenvolveu a técnica, proprietários e desenvolvendo o Instituto Quantum, localizado na cidade de Campinas, estado de São Paulo, professor Sérgio Roberto Secato Filho. Ele estará no SESC, na Rua Paraná, se não me engano o número é 229, nesta próxima quarta-feira, dia 18 de setembro, às 19h30. O término previsto para a palestra seria às 22h. Aí depende da participação do pessoal durante a palestra, a questão de as perguntas, essa interação que vai determinar o movimento do término. Mas quarta-feira às 19h30 lá no SESC, no auditório do SESC. A entrada é apenas a doação de 1 kg de alimento não perecível para também gerar um outro movimento em programas assistenciais do próprio SESC. Muito bem. Já já a gente repete o convite para você. A Maria ligou para a gente, eu vou fechar esse bloco com a pergunta da Maria. Obrigado, viu, Maria? Ela diz o seguinte: a pessoa que tem o vício da bebida, isso também pode ser um trauma de infância? Ela trabalha e no primeiro gole não consegue mais parar. Isso é um trauma? Esse tratamento ou essa técnica, pergunta aqui a Maria, auxilia isso também? Já já você fica sabendo, Maria, e eu também, após o intervalo do Hora da Verdade de hoje.